Minha namorada me traiu com um colega de trabalho e engravidou. Depois descobri que meu próprio irmão estava escondendo o caso de mim. Namorava Marisa há 7 anos. Nunca nos casamos, mas dividíamos uma casa há 3. Eu tinha 34 anos e trabalhava com segurança de uma empresa de saúde, atolado em um projeto que exigia horas extras por semanas. Quando terminei minha parte mais cedo que o previsto, decidi fazer uma surpresa para Marisa, que é dentista. Planejei buscar ela no consultório para jantar fora. Mas a surpresa foi minha. Cheguei ao estacionamento da clínica. Era fim de expediente, quase tudo escuro. Vi o carro dela e uma BMW preta que eu não reconheci. Toquei para avisar que estava lá. Ouvi a música do celular dela dentro do carro. Me aproximei e a cena me congelou. Marisa estava no banco do passageiro, aos beijos com outro homem. A mão dele estava por dentro da blusa dela. Era o Dr. Rodrigues, ortodontista da clínica, casado. Eu o conheci na festa de Natal do consultório. Conversamos sobre o berçário que ele estava montando para o bebê que esperava com a esposa. Ele nem teve coragem de sair do carro. Marisa desceu, com a roupa desarrumada, tentando se explicar. Não ouvi. Entrei no carro e dirigi até perder o rumo, rodando mais de 200 quilômetros até parar num restaurante 24 horas. Voltei no dia seguinte. Marisa me esperava sentada na escada da casa, destruída. Disse que foi um erro, que só aconteceu algumas vezes. Entrei, arrumei minhas coisas, ela implorando. Não respondi. Fui para a casa do Rodrigo, meu melhor amigo. Nem contei o motivo. Ele só me entregou uma chave e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Durante a semana, Marisa me perseguiu, mensagens e ligações. Até apareceu no meu trabalho. Meu chefe chegou a me chamar para perguntar se eu estava bem. Mas o pior veio depois. Meu irmão mais velho, Tiago, ligou. Disse que Marisa havia falado com ele e que eu deveria ouvir ela. Sugeriu que eu ficasse na casa dos nossos pais, que estavam em um cruzeiro. Aceitei pois precisava de paz, mas Tiago estava me esperando com cervejas artesanais e conselhos suspeitos. Disse que eu devia ouvir Marisa, que todos erram, que valia tentar salvar o relacionamento. Isso vindo dele, que cortou qualquer contato com uma ex que o traiu na faculdade. Comecei a estranhar. Tiago insistia em me convencer a ouvir Marisa. Trouxe comida do meu restaurante favorito, comparou a traição dela ao fato de eu ter perdoado ele por ter destruído meu carro na faculdade. Algo não fazia sentido. A insistência era grande demais, até para ele. E a forma como falava da Marisa parecia mais comprometido com a redenção dela do que com o meu bem-estar. Dias depois, enquanto ele saía para buscar comida, deixou o notebook destravado. Eu precisava enviar um e-mail urgente de trabalho, então pedi para usar. Ele me deu a senha sem hesitar. Quando abri o navegador, uma notificação apareceu, uma nova mensagem de Marisa. Não devia ter lido, mas li. E foi como levar outro soco no estômago. Tiago e Marisa vinham trocando mensagens semanas antes de eu descobrir a traição. Um amigo de Tiago havia flagrado Marisa e Rodrigues juntos em um bar e mandado uma foto. Eles estavam em clima de intimidade explícita. Em vez de me contar, Tiago confrontou Marisa. Ela admitiu tudo e implorou para que ele não me contasse, ele concordou. Tiago me viu preparando uma viagem surpresa, comprando um colar caro de presente, fazendo planos com uma mulher que ele sabia que me traía. E mesmo assim, ficou em silêncio. Mas não parou aí. Após o rompimento, Marisa o manipulava para me fazer voltar. Ele a orientava sobre o que dizer, quando insistir, quando recuar. Ele lia meus humores e os traduzia para ela em mensagens frias e calculadas. Em meio àquelas trocas, mais uma bomba. Marisa dizia estar grávida, sem saber se o filho era meu ou de Rodrigues. E usava isso como argumento emocional para pressionar Tiago. Um bebê muda tudo, ela escreveu. Ele não vai me abandonar se for o pai. Fechei o notebook e fui embora, atordoado. Quando voltei, Tiago estava na cozinha como se nada tivesse acontecido. Coloquei o notebook sobre a mesa e perguntei se havia algo que ele quisesse me contar. Ele ficou pálido,
Começou a gaguejar. Tentou justificar, dizer que pensou que Marisa ia encerrar o caso, que estava tentando proteger nossa família. Chamei ele de covarde. Joguei na cara dele que ele me deixou viver uma mentira por semanas. Perguntei se ele se divertia vendo a minha dor. Estávamos no meio da discussão quando a campainha tocou. Era Marisa. Tiago a havia chamado. Ela entrou, visivelmente abalada, e colocou um teste de gravidez positivo na mesa. É seu, disse ela, como se isso apagasse tudo. Eu ri e perguntei a ela como ela sabia que não era do Rodrigues. Marisa hesitou diante da pergunta. Admitiu que ela e Rodrigues nem sempre usaram proteção, mas insistiu que, pelo tempo da gestação, o bebê provavelmente era meu. Mostrou mensagens encerrando o caso com Rodrigues, como se isso apagasse o passado. Eu disse que não importava. Mesmo que o filho fosse meu, jamais voltaríamos. Faria um teste de paternidade no tempo certo, sustentaria a criança se fosse minha e só. Tiago tentou intervir, me acusando de frieza. Disse que eu estava reagindo por raiva, que me arrependeria. Aquilo me revoltou. Mostrei a ambos as mensagens trocadas às escondidas. Falei que sabia que estavam me manipulando juntos. E encerrei com um recado claro: nosso relacionamento, tanto o meu com Marisa quanto com Tiago, tinha acabado. Eles saíram em silêncio, mas o drama não terminou. Quando meus pais voltaram do cruzeiro, já sabiam de parte da história, a versão do Tiago. Ele se fez de pacificador injustiçado. No dia seguinte, minha mãe me confrontou na cozinha. Disse que eu deveria pensar no bebê, que Marisa merecia outra chance. Pressionei ela e descobri que Tiago passou os dias do cruzeiro falando com ela, convencendo ela de que Marisa estava arrependida e de que o filho que ela estava tendo era meu. Aquilo foi a gota d'água. Organizei um encontro com todos, meus pais, os pais de Marisa, Tiago e ela. Minha mãe chegou com uma garrafa de champanhe, achando que era uma reconciliação. Em vez disso, apresentei as provas. Mostrei as mensagens entre Tiago e Marisa, a foto do bar. Mostrei a frieza de Tiago ao manipular a narrativa para me convencer a ficar com um filho que poderia muito bem não ser meu. Esse era um lado da história que os outros não sabiam. A reação foi devastadora. O pai de Marisa, que sempre me tratou como um filho, abaixou os olhos com vergonha. Minha mãe tentou se defender, mas perdeu o rumo diante das provas. O pai ficou em silêncio, rosto tenso. A mãe de Marisa, sempre mais crítica, disparou contra Tiago e disse que se ele realmente se importasse, teria contado a verdade desde o início. Aquela noite selou tudo. Recebi pedidos de desculpas dos pais da Marisa. Meus pais recuaram. Tiago ficou emburrado, mas não disse uma palavra. Comecei o processo de venda da casa e me mudei. Marisa voltou para a casa dos pais. Tiago tentou se reaproximar, trazendo comida, falando de futebol, tentando restabelecer alguma normalidade. Mas eu mantive distância. E, como se não bastasse, enviei a foto do bar e minha história à esposa de Rodrigues. Ela já suspeitava de algo, e minhas provas deram a ela a munição necessária. Mais tarde, ela me agradeceu. O mundo dela também estava desmoronando e ela merecia saber. Meses se passaram. O teste de paternidade confirmou que o bebê não era meu. Marisa tentou me convencer de que poderíamos superar tudo juntos, mas eu rejeitei. A casa foi vendida e dividimos o valor. Quitei meu carro, aluguei um novo apartamento, mais perto do trabalho. Menor, simples, mais silencioso. Comprei móveis novos, doei quase tudo que lembrava minha vida com ela. A esposa de Rodrigues entrou com o pedido de divórcio e venceu. Ele agora paga a pensão, mas tem pouca presença na vida da criança. Marisa, segundo conhecidos, tentou um relacionamento com ele, mas foi rejeitada. Ela está com os pais agora criando o bebê sozinha. Marisa ainda me mandava mensagens. No início, longos textos arrependidos. Depois, apenas atualizações que eu não pedia. Nunca respondi. Troquei de número recentemente, o que espero que encerre isso de vez. Quanto ao Tiago, as desculpas se acumularam.
tentativas de convite, mensagens, piadas sobre o passado. Mas eu não esquecia o quanto ele me traiu. Quando nos víamos em eventos familiares, ele falava apenas de trabalho ou esportes. Evitava qualquer menção a Marisa. Minha mãe, arrependida por ter acreditado nele, passou a me visitar mais. Mandava pequenas coisas para meu apartamento, me ligava para saber como eu estava. Meu pai foi quem mais me surpreendeu. Sem dar conselhos, apenas presença. Começou a me convidar para pescar de novo, algo que não fazíamos desde minha adolescência. No último passeio, ficamos em silêncio por horas. Não mencionou Marisa nem Tiago, a não ser quando eu puxava o assunto. Aquilo era tudo o que eu precisava: espaço, tempo e alguém que apenas escutasse. Achei que a história havia terminado. Mas 3 meses atrás, Tiago apareceu no meu apartamento. Nervoso, evasivo, pediu para conversar. E então confessou que ele e Marisa haviam dormido juntos anos antes mesmo de eu e ela morarmos juntos. Segundo ele, foi uma noite só, depois de uma festa, enquanto eu viajava a trabalho. Juraram nunca me contar. Disseram que foi um erro. Fiquei em silêncio. Não gritei, não bati a porta. Só pedi que ele fosse embora. Ele tentou argumentar, disse que me devia a verdade. Eu não quis ouvir mais nada. Eventualmente ele foi embora. Desde então, o silêncio entre nós se tornou permanente. Depois da revelação de Tiago, o pouco que restava da nossa relação desapareceu. Eu não falei com ele desde então. Nossos pais perceberam a tensão, mas ele não teve coragem de contar o que fez. No dia de Ação de Graças, minha mãe nos colocou em extremidades opostas da mesa. Ele tentou puxar conversa durante o jantar. Fingi não ouvir. Depois da sobremesa, ele me cercou no corredor, pediu uma chance de conversar. Eu disse que não havia mais o que dizer. No dia seguinte, meu pai me ligou. Não fez perguntas. Disse apenas que o que acontece entre irmãos, fica entre irmãos. Me convidou para mais uma pescaria, como nos velhos tempos. E lá, no silêncio do lago, eu contei tudo. Desde a traição antiga até a manipulação mais recente. Meu pai ouviu sem julgar, lançou a linha na água e só disse que família é complicada. Que eu não preciso perdoar hoje ou talvez nunca, mas eu não posso deixar que isso envenene minha vida. Tenho pensado muito nisso. Não quero que a mágoa me consuma. Quero viver minha vida. Aos poucos, comecei a me sentir em casa no novo apartamento. Cada móvel escolhido por mim, cada parede livre de lembranças. No trabalho, recebi uma promoção. Comecei a me cuidar mais, sair com amigos, redescobrir hobbies antigos. Tiago ainda tenta se redimir. Liga, manda mensagens, tenta conversar em eventos de família. Mas a confiança, uma vez destruída, não se reconstrói com palavras. Um dia, talvez eu consiga perdoar. Não por ele, mas por mim. Por enquanto, mantenho a distância. Sigo reaprendendo a viver. Estou reconstruindo quem sou, sem pressa. Aprendi que o amor sem respeito é apenas apego, que família sem lealdade é só conveniência, e que paz, às vezes, começa quando cortamos laços que insistem em nos arrastar de volta ao passado. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!